reta final. Todo mundo fala de você. Primeiramente, boa noite à mesa proposta e a todos que estão aqui. Esse menino parece ser inteligente. Vou falar um pouquinho da Petra. O seu trabalho eu acompanho desde 2012. Ok. Você entrou no passado, lembra da Academia de Artes e Ciências de Hollywood? E é muito bonito ver uma brasileira ocupando esses espaços. E eu gostaria de saber a sua opinião. O seu documentário está te dando um acesso à academia, que é um lugar muito importante. Inclusive, se você acompanhou o trabalho da Eva DuVernay, que é Os Olhos que Condenam, que inclusive nós lançamos uma campanha para Netflix Brasil e Netflix Estados Unidos. No Brasil existem muitos roteiristas negros que pensam em contar essas histórias, como você contou no seu documentário, só que não tem oportunidade. Um exemplo muito clássico é Spike Lee, no passado ganhando um Oscar, e ele luta pela causa há muito tempo. Então, fazer uma comparação, porque as leis dos Estados Unidos existem a Academia Nacional do Avanço das Pessoas de Cor Negra, na visão política, que é muito respeitada. E no Brasil, negros são 54% e não tem voz. O Brasil, infelizmente, é o país que mais mata os negros LGBT no mundo. Nos últimos 5 anos, são mais de 100 mil mortos. É um absurdo, né? Então, eu gostaria, voltando ao seu documentário, qual é a sua visão sobre o tema abordado? Eu acho que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Infelizmente. Quando eu falo no começo do filme, foi um dado que eu descobri pesquisando, mas enquanto os Estados Unidos tinham uma política com os escravos de tratá-los minimamente bem para eles sobreviverem e se reproduzirem, o Brasil optava por dar um mínimo, e os escravos viviam em torno de 5 anos de vida útil, e porque importar um novo seria mais barato no cálculo deles. Então é um racismo muito perverso e, enfim, essa ilusão, né, da democracia racial fez com que esse racismo não fosse combatido, eu acho, por muito tempo. Acho que, enfim, a ação afirmativa teve quase toda a imprensa contra por muito tempo dessa política que foi tão importante nos Estados Unidos e que continua sendo criticada e tentando acabar com uma política como essa num país que tem uma dívida, a maior dívida histórica brasileira, a população negra. Isso é tua especialidade. Quer falar? Maravilhoso. Quem não sabe, o Luiz Felipe estuda a escravidão. Né? Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu acho. Porque nos Estados Unidos os negros são uma minoria da minoria. Eles são menos importantes que os latinos. Estão em passe de ficar menos importantes que os asio-americanos. Então, aqui eles progressivamente foram, a população negra é mais importante, como ele citou, 54%, e vai crescer mais, porque é uma queda da natalidade que é mais forte na população branca. Então a questão da política afirmativa e a questão do combate ao racismo no Brasil não é importante só para os negros, é fundamental para a democracia brasileira funcionar. Meu Deus, falou tudo. Não é garantir a diversidade. Diversidade é uma política que a gente tem que defender os índios, que são menos de 2% e estão ameaçados. Os negros é o seguinte, a maioria da população, se a maioria não tem condições de reconhecimento da cidadania plena, a democracia nunca vai funcionar. É interesse de nós, dos brancos, que haja uma política afirmativa. Entender? Diferente dos Estados Unidos, desse ponto de vista. Ok. E onde você vai, Lia? Volta lá. Você vai perguntar aqui ou não? Pode, claro. Vai todo mundo perguntar. Calma, gente, calma. Tem várias pessoas. O senhor que quer perguntar. Ele está com a mão levantada há muito tempo. Pode perguntar. É o seguinte, primeiro eu quero parabenizar a
Petra, pelo brilhante filme. Por favor, perguntas com interrogação. Tem muita gente querendo perguntar. Deixa ele falar. Eita. Meu nome é Tim, eu faço teatro, sou diretor de teatro, ator de teatro. Quero parabenizá-la pela brilhante obra. Isso aí. Segundo, no filme que você fez, é um complemento que está no processo do outro filme, sobre o mesmo tema. E nos dois existe uma profunda autocrítica do PT. Isso mesmo. Profunda! Só quem não entende... É que não vê autocrítica. Que não quer entender... Não é que não quer autocrítica. Quer a capitulação, que é diferente. Quer que nós capitulemos diante desse quadro pavoroso que está aí. Essa é a outra questão. Eu queria colocar para você o seguinte, um registro que a mim... Deixa ele falar. Não pode deixar você Tá bom, eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer. Tem 40 pessoas querendo fazer pergunta. Deixa ele falar. Eu vou fazer a pergunta, só um minuto. Quero mais uma vez Sou registrar... grosso, mas olha quanta gente quer fazer pergunta. Deixa ele falar. Continuar falando, não vai dar para fazer pergunta. Então, por favor, silêncio, faz a pergunta. Isso, obrigado, companheiro, obrigado. Um aspecto que me emocionou bastante no filme, que me diz respeito, porque em 1976 nós fazíamos uma peça de teatro nos barracões das ciências sociais na USP, e no dia em que teve esta cena do Pedro Pomar na rua Pio XI, assassinado pela ditadura militar, e quem acha que foi uma brandura a ditadura, esta cena é emblemática do contrário. Outra coisa para todo mundo talvez responder aí, é o seguinte, nesta época que eu estava me referindo, 76, quando nós acusávamos alguém de ser reformista, não é nem de direita, era ser reformista, era uma vergonha homérica. E as pessoas evitavam de ser chamadas assim. De direita era raro. Hoje, um cidadão bate no peito e fala: eu sou de direita, eu sou reacionário. E as pessoas ficam calmas diante de um quadro desse. Então eu queria saber de você que trabalhou nesse período, se você consegue identificar o motivo desta transformação. Muito obrigado. Obrigada. O Pedro Pomar, se não me engano, foi assassinado não só com um, mas 50 tiros. Importante você apresentar e agradecer alguém. Mas 50 tiros. Agora, sim, eu acho que a ideia, eu não imaginava também, eu cresci com muitas pessoas no Brasil tendo vergonha de se assumir de direita, né? Todo mundo era de centro. Então, é uma transformação muito grande que o país viveu nos últimos anos, e a princípio era difícil conversar, mas com esse filme foi um exercício de escuta. E eu acho que o exercício de escuta é o caminho da democracia. O exercício de respeito mútuo. E entender as motivações que os membros da sua família ou os colegas de trabalho têm para se identificar como direita hoje e tentar achar os pontos de concordância. Se é direita ou se é de esquerda, mas a gente acredita na democracia, a gente acredita num julgamento justo. Você quer ter um julgamento justo? Eu também. Você não quer sofrer um impeachment sem causa? Eu também não. Então, acho que a erosão foi tão grande que tem que voltar para o básico. Achar os pontos de concordância básico. E nesse sentido, eu acho que o PT hoje, alas do PT fazem autocrítica por terem pedido impeachment do Fernando Henrique, né? E
E até do Collor, que o Brizola já era contra, enfim, eu não tenho muita opinião. Você tem opinião sobre o impeachment do Collor? Janine, eu queria emendar a pergunta dele, porque tem agora também a imprensa está abrindo um leque de colunistas de direita. A gente estava até conversando sobre isso nos bastidores. O que o companheiro falou é verdade, quer dizer, as pessoas estão assumindo que são de direita. Até na rede social agora de Tinder, essas coisas, tem lá a opção direita, esquerda, centro, você vê, tem. E aí tem lá de direita. É verdade, as pessoas muitos têm orgulho de ser de direita. Você vê dos assinantes, desses comunistas. Não, a direita saiu do armário, isso é inegável. 10 anos atrás, alguém falou aí, todo mundo era de centro, até centro-esquerda. Eu lembro até que quando o PFL virou DEM, eles diziam que eles eram de centro. Bem comparado ao Bolsonaro, eles até parecem hoje em dia de centro, né? Mas eles diziam que eles eram de centro, as pessoas tinham vergonha havia o estigma de ser de direita. Isso acabou. Eu acho que desde 2013 para cá, 2012, 2013, as pessoas ainda têm pudor de se chamarem de extrema direita. Quando eu escrevo, enfim, e chamo alguém de extrema direita, as pessoas reclamam. O Bolsonaro, por exemplo, ainda tem problema de ser chamado de extrema direita, ele não gosta. Não, ele é fascista mesmo, ele é fascista. Mas eu acho que isso é questão de tempo. As pessoas em algum momento também não vão ter problema em se chamarem de extrema direita. Agora, Zanini, é uma política dos jornais contratarem pessoas agora de direita para dar um espectro pluralista? Não é de agora. A política da Folha sempre foi de pluralismo, de ter colunistas de esquerda, direita, centro, centro-direita. Sempre foi uma preocupação do jornal aí de décadas. E não é diferente agora. O jornal está querendo ter colunistas de direita, liberais, tem contratado alguns. O Hélio Beltrão, por exemplo, que é quase que um dos papas do liberalismo brasileiro, hoje acabou de virar colunista da Folha. Mas também nós temos colunistas de esquerda, enfim, uma postura. Eu acho que hoje está mais fácil achar colunistas de direita, porque eles perderam esse pudor. E o Olavo de Carvalho, que foi responsável pela direita sair do armário? Bastante. O Olavo de Carvalho realmente tem uma importância, gosto ou não dele, ele tem uma importância nesse... A direita glorifica o Olavo de Carvalho muito, porque afirma que ele foi o primeiro a ter a coragem de romper a hegemonia cultural da esquerda. Isso é o que se fala, é a percepção que se tem do Olavo de Carvalho. Ainda no governo Lula, ainda quando todo mundo tinha vergonha de ser direita, ele era o primeiro que deu as caras. Então, hoje, como ser direita, em certa medida, está na moda para muita gente, há esse reconhecimento do papel do Olavo de Carvalho. Enfim, o Olavo de Carvalho é quase uma religião, né? As pessoas seguem o Olavo de Carvalho cegamente. Perguntas? Você, por favor. Tem um corintiano ali que levantou já. Posso depois primeiro para ele, depois você? Ele primeiro ou você primeiro? Quem está lá atrás pode sentar aqui. Abriu muito espaço aqui, o metrô não vai fechar, o pessoal está indo embora. Calma. Djalma não quer perguntar, Djalma? Então você e Djalma. São 4. Tá? 4 homens. Cadê as mulheres? Tá bom. Tem aqui. Não. Você perguntou. Vamos lá, corintiano, vai. Alto, por favor. Primeiro eu gostaria de dar boa noite para a mesa. Microfone. Vocês estão ouvindo aí atrás? Não. Fala no microfone. Fala no microfone, corintiano. Vai, Lula. Vai, Corinthians. Fala igual Lula. Primeiro, dar boa noite aqui para a mesa. E eu tenho algumas perguntinhas aqui. Não. Algumas. Primeiras, para eu queria saber primeiro porque você cita só 2 vezes no filme as redes sociais. E eu queria saber, por que você decidiu falar tão pouco das redes sociais, que teve um papel gigantesco durante todo esse processo. E quando eu falo redes sociais, YouTube, Facebook, WhatsApp, enfim. E queria saber por que você citou tão pouco e qual foi a sua relação com as redes sociais durante todo esse processo também. Queria saber isso. E, bom, tem uma pergunta para mim.
Primeiro, eu queria saber uma perspectiva sua agora, depois desses vazamentos que rolaram. Porque vazamento no Brasil rola o tempo todo. O próprio filme mostra que rolou um vazamento primeiro do Lula, depois rolou o vazamento do Romero Jucá, não aconteceu nada. Eu queria saber qual a sua perspectiva depois desses vazamentos da Lava Jato. Para o Zanini, eu queria perguntar qual o papel do jornalismo alternativo, porque grande parte também do apoio do Bolsonaro veio de mídias alternativas, República de Curitiba, enfim, Antagonista, que também é alternativo. E eu também queria saber se você não acha que a mídia, nesse processo todo do impeachment, também não foi maldosa com a Dilma. E também, outra pergunta, qual vai ser o papel do jornalismo depois desses vazamentos? Porque teve que vir um jornalista gringo aqui pro Brasil para vazar tudo. Então, isso significa que a fonte que passou não confia na Folha, não confia na Globo, inclusive a Globo está naquela história de hacker, mas não está ligando pro conteúdo. Eu gostaria de saber qual vai ser, se vai ter alguma mudança, o que vai acontecer, porque para mim esse vazamento é um marco histórico do jornalismo brasileiro. Então eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E Petra, como vai ser a parte 2, porque a democracia ainda está em vertigem. Ótimas perguntas. As redes sociais, eu acho que mereciam um filme para falar do papel das redes sociais na democracia mundial e na democracia no Brasil. Enfim, é um fenômeno e que está sendo compreendido mais e mais com o tempo, né? Assim como Cambridge Analytica é influenciado nas eleições do mundo afora. E no meu processo, eu tentei, enfim, entrevistei o MBL, vim pra rua, mas a narrativa, ela tinha um pouco a sua própria urgência, que era estar na ação. Não é um filme tanto de análise, mas é um filme que ele está na ação dos acontecimentos, também com os personagens enquanto estão lá, enfim, em movimento. E o impeachment ancorou muito a primeira parte, a do escândalo do Temer a segunda e o do Lula a terceira parte do filme. Agora, eu acho que o pouco que eu falo, a gente pesquisou bastante para falar, e o papel que o MBL Vem Pra Rua tiveram pós-2013 foi fascinante. Eu acho que eles contribuem muito com a formação dessa nova direita. Eles conseguem marcar uma presença nas redes sociais muito forte, muito cedo, e capturar o capital político ali de 2013, que estava um pouco vagando no ar, para a causa deles, de uma forma muito eficiente. E não sei até que ponto antidemocrática também, né? Porque pedir o impeachment de uma presidente recém-eleita, como muitos fizeram, enfim, não é a coisa mais democrática de se fazer. Mas vale outro filme, com certeza, para investigar todas essas ligações. Bom, a respeito da mídia social, eu acho que é um tema importante e até um tema universal da crise da democracia, porque agora que está sendo julgado, por exemplo, no Reino Unido, o efeito da mídia social e da manipulação, da fraude eleitoral, digamos, sobre o Brexit, foi lá atrás. A coisa do Trump, também isso aconteceu na França, aconteceu em várias eleições, e o que houve aqui foi o falhanço vergonhoso do TSE. O TSE, a ministra Rosa Weber era presidente, ela disse que não dava conta de verificar aquilo, até hoje a situação está pendente. Quando o Bolsonaro disse que não aceitava o resultado do primeiro turno, que ele podia ter sido eleito já no primeiro turno, ela disse, isso é uma questão de opinião. Ora bola, ela é o árbitro do jogo, ela não pode deixar um jogador
dizer que é uma questão de opinião, que a bola entrou no gol e que o gol devia ser contado. Ela que fixa as regras, ela devia ter dado um cala-boca nele, dizendo que não podia. A respeito da repercussão da... A Petra queria falar. E também depois com os disparos de WhatsApp, exatamente, a Folha conseguiu, enfim, como uma eleição que era para ser sem influência financeira externa, acabou sendo muito influenciada. A legislação está... Então, a coisa da... Primeiro eu queria fazer um adendo. O Glenn Greenwald está aqui há 14 anos, casado, com filhos brasileiros, casado com brasileiro, e não é legal chamar de gringo. Isso estamos de acordo, né? Ele é um cidadão americano brasileiro, ponto. Não é um gringo de passagem. O pessoal que entregou para ele certamente tudo indica eu não tenho informação nenhuma, mas o meu sentimento é que alguém lá de dentro que pegou um pedaço e entregou para a pessoa mais competente no planeta, que por acaso mora no Rio de Janeiro, que é a pessoa que tinha lidado com a coisa do Snowden. Tem um filme e foi premiado, a pessoa pode ter visto o filme, não, e era isso. Então, o efeito disso vai continuar, eles próprios disseram, nos próximos 2 anos, né? Como está acontecendo com o caso do Wikileaks ainda, que já foi há 5 anos atrás. Não, imagina. Sobre o jornalismo comunitário, que você perguntou, né? É importante e é cada vez mais importante. Está no crescendo. E é uma alternativa de jornalismo, não é o jornalismo que a Folha pratica, não é o jornalismo que eu particularmente prefiro, mas é um reconhecer a importância e a relevância, e cada vez mais esse jornalismo tem papel à direita e à esquerda, dos dois lados. Sobre a questão da Dilma, é aquilo que eu já falei, não acho que ela caiu por causa da imprensa, enfim, já vou me repetir aqui. E sobre o caso do Glenn Greenwald, concordo com você que é um marco, realmente, é uma notícia importantíssima, acho que certamente a mais importante do ano até agora, na minha opinião, esses vazamentos aí, desses áudios. Não sei também quem é a fonte do Glenn. É bom ressaltar que a Folha agora vai também... Isso já começou, na verdade, né? Já começou, né? Então você me perguntou qual é o impacto, como é que a grande mídia, chamada grande mídia, fica nessa história. A grande mídia correu atrás, tem que correr atrás, você não pode ignorar. As palmas para a Mônica Bergamo, que... Isso, também, Mônica Bergamo foi muito bem. Então a gente, só para concluir do nosso amigo corintiano ali, e eu sou São Paulino, então vou te responder com todo respeito. A Folha, a grande imprensa está correndo atrás. A Folha acabou de fechar uma parceria com o Intercept, porque a gente sabe que o Intercept tem muito material e é humanamente impossível o Intercept, que é um site pequeno, né, processar tudo isso, ler tudo isso. O Greenwald pediu ajuda à Folha ou a Folha? Eu não sei. Suzana, ele procurou, né? Ele não deu conta, aí procurou um outro. E tem uma coisa que eu acho muito elogiável dele, que é o seguinte, ali as informações vieram do celular do Deltan, tudo indica, né? Então você imagina anos e anos de mensagens que o Deltan trocou, não apenas com o Sérgio Moro, não apenas com os procuradores, mas com a mãe dele, com a filha dele, com o cachorro dele. Então tem muita coisa pessoal. Tem muita coisa pessoal que eu acho que é admirável a posição do Glenn e a nossa da Folha também, que é limar tudo isso, porque pessoal nos interessa. Então, leva tempo para você ir separando o jogo. Uma perguntinha técnica, a Folha tem uma equipe ajudando? Estão com uma equipe não muito grande. Estão com 2 repórteres, que eu sei no momento, vendo isso, que são os 2 repórteres que assinaram a matéria de ontem, Flávio Ferreira e Ricardo Baltazar. Não sei te dizer se vai aumentar essa equipe, é bem possível. Mas no momento são 2 repórteres bastante experientes. O Snowden distribuiu para todo mundo, né? Foi para The Guardian, New York Times. No caso do Snowden, em 2013, isso que eu sei, foi um consórcio. Foi Guardian, foi Le Monde,
foi New York Times, Washington Post, é o País, a Folha, o primeiro Globo aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a Folha, então um pouco depois. Tem uma perguntinha aqui de uma mulher e depois volta para os homens, tá? Boa noite. Meu nome é Caroline, eu tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo. Meu professor te mandou uma dúvida. Onde o público demonstrou mais surpresa frente ao que o filme revela? O filme passou em vários festivais, mas não sei onde causou mais surpresa. O que me fascina é que causa identificação. Tem vindo pessoas da Índia, do Equador, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, falar que sentem que a mesma coisa está acontecendo na democracia delas. Uma perguntinha que me fizeram nos bastidores. Esse filme está atingindo ao coração e mente da direita ou só daqui da esquerda? Eu tenho recebido mensagens, enfim, da minha família, eu mostrei para os meus filhos que votaram no Bolsonaro e eles gostaram do filme. E tenho amigos que estão em grupos mais de direita que tem pessoas que gostam também. Outros não, claro, enfim. Bom, mas espero que atinja. Agora aquele senhor lá que está querendo. Aquele senhor deve ter minha idade. Calma. Gente, por favor, vai. Ele está desde o primeiro momento da palestra que ele perguntar. E já, você é o próximo, tá? Gente, por favor, vai ajudar a mesa também. Boa noite a todos, né? Primeiro que tudo, é ocupar, resistir e produzir. Seu filme é excelente, né? Seu filme está de parabéns. E na construção do Brasil, o que é mais falado é família. Ela fez uma autocrítica para a própria família. Até com Écio Neves e com outras pessoas que eu assisti bem o filme. Eu sou pernambucano, né? Graças a Deus. Gostei de falar minha raiz. Eu estava na Que Bom, multinacional, e a turma não queria. Falaram na época, né, quando a Arraes voltou do exílio, para a gente não voltar, que seria demitido. Eu voltei em Miguel Arraes de Alencar, um dos homens mais importantes do país. E hoje o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem uma governadora no Rio Grande do Norte. E faz jus nós temos mulheres na presidência. E faz jus ter mais cineastas no Brasil do seu caráter. Eu fico muito feliz com você e com a Folha de São Paulo. Por quê? O historiador pediu a parte e pediu a educação. O que o outro quer, ele nunca foi cristão. O atual presidente é um ditador e vai matar preto, pobre e deixar mais pessoas na miséria. Isso é notório. E o ministro dele fez uma sacanagem com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como nós estamos falando da Dilma, em 500 anos de história, vocês mulheres votaram na mulher. Em 500 anos de história, nós temos vergonha e o direito de votar noutra mulher que vai surgir no país. Com respeito a Lula e a todos os companheiros do PT, do PCdoB e do partido de esquerda. Aqui está representada a esquerda do nosso país, não é só o PT. Mas vamos respeitar o Lula, a Dilma e outros partidos de esquerda também. E os movimentos sociais. A minha pergunta é para você. Primeiro, porque você fez uma autocrítica à sua família, é elogiado, né? Eu gostei, com um sentimento assim exacerbado, né? E por que você, assim, não puxou mais para a Dilma conversar, que a Dilma ficou muito triste na saída dela da presidência. Eu fiquei quase que eu chorava na saída da Dilma. Quando você mostrou aquilo, quase que eu chorava. Infelizmente eu sou um apaixonado pelas mulheres e pela Dilma. Ah, lindo! Porque eu acho que eu acho que diante da crise, o que nos resta é a autocrítica como primeiro passo. Assim, primeiro a memória, depois a autocrítica e depois a revolta, a indignação, a transformação. Então, era essencial para mim fazer uma autocrítica e eu acho que é essencial para todos os setores do Brasil fazerem uma autocrítica. O Judiciário fazer uma autocrítica, o Ministério Público fazer uma autocrítica. O Tetra, você fala do seu avô, o teu avô está vivo, ele está com. Você fala dele que ele parece que ele ainda é um lulista, né? Ele gosta do Lula, parece, né? Ele está vivo, ele está com uma memória mais baixa.
da infância um pouco. Ele assistiu o filme e logo em seguida ele já não lembrava muito do filme. Mas, enfim, eu entrevistei ele no processo também, assim como o André Castro e muitos outros que me ajudaram a entender o processo, mas que não entraram. Você fala meio um passant que ele critica o fato de estar acusando Lula, ou não? Não. Djalma, você agora. Não, pode falar, o cara tem sindicalista, deve ter uma voz mais grossa. Primeira pergunta, eu gostaria de saber a possibilidade do filme entrar em circuito comercial. A segunda pergunta, eu queria que, pela beleza das músicas do filme, eu perguntaria qual foi o critério usado para as músicas do filme. Então, o filme, através da Netflix, ela disponibiliza para exibições educacionais. Então, qualquer pessoa pode organizar uma exibição do filme em escola, cineclube, praças públicas, desde que não se cobre ingresso. E você pode baixar o filme num aplicativo, iPhone, iPad, depois projetar ou passar na TV. Então, peço que todos me ajudem a divulgar isso. Vamos passar no sindicato dos Pode passar na pirataria mesmo. E as músicas, eu trabalhei com alguns músicos muito bons, um músico português chamado Rodrigo Leão, que eu conheci através do Intenso Agora, do João Moreira Salles, e que fez muitas músicas, inclusive da abertura do Palácio. Trabalhei com o Victor Araújo, com quem eu já trabalho desde Helena, o Lucas Santana e o Gil Monte, e o Fio Pinheiro e o Zé também. E a composição deles, eu gosto de trabalhar nos meus filmes com mais de um músico, porque eu gosto, enfim, senão acaba, enfim, é o meu gosto. E eu costumo funcionar, mas não é simples. E a gente vai colocar todas as músicas no Spotify em breve. Aliás, peraí, ela aqui primeiro, ela aqui, pois não. Você quer o microfone ou você pode aqui? Ah, será? Você pode fazer? Obrigada, parabéns pelo filme. Sou Claire Gatinois, correspondente do jornal Le Monde aqui no Brasil. E você falou que você escolheu Netflix pela dimensão internacional. Gostaria de saber se você pensou nesse filme também como uma alerta pelas outras democracias do mundo e para justificar então esse escolho do Netflix. No começo, quando a gente começou a fazer o filme, eu não imaginava que fosse um fenômeno global. Ficou claro depois da eleição do Trump, do Brexit, em junho, e em seguida a eleição do Trump, em outubro, que não se tratava de algo que estava só acontecendo no Brasil. Enfim, pessoas mais antenadas já deviam estar percebendo isso de antes, né? Mas pra gente era importante que o filme fosse visto globalmente também, porque no Brasil eu achava muito difícil as pessoas assistirem um filme sem pensar nas suas paixões e nas suas aversões. Então, se você não gosta do Lula, você já odiava o filme porque ele aparece ali. Se você não gosta, enfim. Então, para mim, durante a feitura do filme, era sempre muito esclarecedor o diálogo com quem era de fora, para entender de uma forma mais distanciada e menos apaixonado o que estava acontecendo aqui dentro. Eu queria esse público também. Também porque eu achava que internacionalmente se entendeu muito pouco do que aconteceu aqui, né? Era só corrupção e essa mancha sem entender como isso se deu. Sentia um desejo de poder contar a história melhor, ou enfim, com mais detalhes, ou com o meu ponto de vista.
Boa noite, parabéns pela obra. É muito envolvente e emocionante também. Emociona. Quero parabenizar aqui a organização